Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã no nosso devocional e iniciamos o livro de Daniel, o profeta Daniel, o primeiro dos profetas menores porque o volume do livro é menor, não por importância, porque Daniel é extremamente importante, um livro muito significativo, assim como todos os outros profetas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa manhã, nesse livro, no capítulo 1, para podermos meditar nesse texto sagrado. Tão difícil, tão duro esse momento que Daniel está vivendo, ele é muito novo. O texto vai iniciar mostrando que Jerusalém havia sido invadida e então destruída posteriormente por Nabucodonosor. Essa primeira invasão, Nabucodonosor vai levar então os nobres, os ricos, pessoas que têm profissão e pessoas que são promissores, né? Jovens que possam estudar, que possam aprender. Então eram meninos muito novos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Geralmente eles estavam aí na casa entre os 8 e 12 anos de idade, para poder aprenderem a cultura, a língua, né, e estudarem e dedicarem os anos da sua vida servindo o rei e acrescentando ao Império Babilônico a sabedoria, enfim, que haviam estudado e descoberto não apenas da sua nação, dos próprios babilônicos e de outras nações. Então, a ideia era capturar a maior quantidade, era represar a maior quantidade de sabedoria, de discernimento, de inteligência, para fazer esse reino mais forte, mais poderoso em todas as áreas, sejam econômicas, sociais, militares, judiciais, enfim. Então, Daniel e seus amigos, eles foram capturados com essa finalidade. Você vai ver essa finalidade sendo parte da vida deles durante todo o livro. Mas o texto mostra e inicia dizendo, versículo 2, o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Outra tradução vai dizer que entregou não apenas Joaquim, mas toda a cidade. O que nós vemos quando olhamos simplesmente a situação, nós podemos perceber que Nabucodonosor foi lá e pegou tudo e levou para si, com sua própria força, com sua própria capacidade, porque a Babilônia era uma nação mais forte do que a nação de Israel, de Judá. Mas de fato o que nós vemos no livro dos profetas é a soberania de Deus. Deus, desde Isaías, 250 anos antes, está dizendo: eu vou trazer Nabucodonosor, ele vai vir e eu vou usá-lo, o reino do norte, a Babilônia, como instrumento de disciplina. Abacuque fica desesperado com isso. Enfim, então nós vamos ver que é Deus que está trazendo, a soberania de Deus está sendo exercida aí como disciplina, como castigo sobre a nação de Judá, sobre a nação de Israel. Então vemos Deus, ele tem o controle de tudo, ele é o soberano de tudo. Ele tem o controle sobre a disciplina, sobre as bênçãos, ele tem o controle sobre todas as situações. E aqui não é diferente. Os povos daquela época poderiam pensar: não, os nossos deuses babilônicos venceram os deuses egípcios e das outras nações, inclusive de Judá. Mas não é verdade. Deus está acima de tudo. Deus está no controle, no movimento das nações. Então eles vão para a Babilônia e é muito triste. Daniel e seus amigos, eles perdem a liberdade, eles perdem o seu país, eles perdem seus pais, eles perdem seus familiares, eles perdem tudo, o luxo. Eles eram parte da nobreza ou eram de famílias muito abastadas. Já eram meninos que vinham iniciando uma vida de estudo. Eles perdem tudo, eles perdem
todas essas coisas, toda a tranquilidade, vão para um país que está mais ou menos 1.500, quase 2.000 quilômetros de distância, só para chegar lá. Foram 3, 4 meses de viagem, num país onde eles não conhecem o idioma, eles não conhecem os costumes, o clima, comida, tudo é diferente. É um lugar, lendo sobre a Babilônia, lendo inclusive algumas dissertações de mestrado sobre essa questão da Babilônia, eunucos e aquela coisa toda, a gente vê que é um país, uma cultura extremamente diferente da nação de Israel, em vários sentidos, uma nação hipersexualizada, extremamente violenta, né? O próprio Código de Hammurabi, que é um código babilônio muito antigo, traz várias penas de morte. Eles tinham castigos terríveis, como, por exemplo, tirar a pele dos seus inimigos. Então, era o exército, era o povo mais cruel, mais duro que existia na época, nesse momento. Eles tinham, por exemplo, o empalamento, né? Se uma mulher fosse pega em adultério, ela é empalada. Para você ter uma ideia, fincavam a mulher pelas costas ou pela barriga, numa estaca, né? Fincava a mulher ali, enfim, tinha umas coisas, afogamento também. Era um povo muito cruel, muito doido. Então, é para esse ambiente que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão indo. Eles perdem muito, né? Eles perdem muita coisa na vida deles, e o que eles mais perdem aí no caso é a liberdade deles, a segurança, a tranquilidade. Você imagina meninos tão novos como esse, a angústia, o medo, a ansiedade que invade seus corações. Imagina quanto tempo eles não choraram durante essa viagem no deserto, 3, 4 meses para chegar à Babilônia, porque estavam sem o pai, sem a mãe, seus irmãos, seus familiares, uma insegurança, uma incerteza profunda. Então, quando nós olhamos a situação deles, nós vemos uma insegurança extrema que eles estão vivendo. Então, mais do que nunca, e com certeza eles vinham de famílias piedosas, eles se agarram em Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, mas mais do que isso. Quando nós olhamos a vida desses rapazes tão novos e passando por tudo isso e vencendo na Babilônia, diante de uma cultura, de um povo tão complexo, nós vemos que Deus estava com eles. Assim como foi com José, tão novo também, numa situação parecida, vendido como escravo, aqui Daniel e seus amigos, prisioneiros de guerra, o Senhor vai com eles. O Senhor, a perseverança, o grande herói aqui não é Daniel, não é Ananias, Misael e Azarias, é o próprio Deus. Deus é o grande herói, é a perseverança de Deus com eles, em Deus não abandoná-los, não os deixá-los, consolar, confortar, fortalecer, dar convicções aos seus corações. Esses elementos são fundamentais, mas nós vemos que Deus usou com muita certeza os pais desses meninos, né? Nós vemos que Deus usou a família deles, porque quando eles chegam na Babilônia, eles veem toda a idolatria ali, que se encontra diante deles, toda imoralidade, toda essa situação, e eles permanecem firmes, servindo ao Senhor. Eles não deixam o Senhor, eles não abandonam o Senhor, eles não se revoltam contra Deus. Diante de todas essas situações, eles permanecem firmes. Há uma nítida percepção neles de que tudo que está acontecendo é por causa do pecado da nação de Judá, da cidade de Jerusalém. Tudo está acontecendo como consequência do pecado do povo de Israel. Então, assim, eles estão muito cônscios disso. Isso é algo muito evidente no livro, nas orações que eles fazem, principalmente Daniel. Nós vemos aí
Daniel confessando o pecado, ele já está bem velhinho, já, mas lá no final do livro, ele confessando o pecado do povo. Eles sabiam que estavam ali por causa da desobediência, da idolatria, que tinham voltado as costas para Deus, que tinham abandonado a palavra de Deus, enfim, eles têm muita consciência disso, e os pais deles são responsáveis pela vida espiritual. Nesses 8, talvez 12 anos, em convivência com seus pais, foram instruídos na palavra de Deus, conheciam e tinham acesso aos textos bíblicos, como por exemplo do profeta Jeremias, com certeza também do profeta Isaías. Então os vemos cheios de convicção, cheios da palavra de Deus, cheios da graça do nosso Senhor Jesus sobre suas vidas. E eu creio que aqui tem uma grande lição para nós, como igreja, como cristãos, é a maneira que nós criamos e educamos os nossos filhos. Essa transmissão do amor a Deus, da fidelidade a Deus, da seriedade para com Deus, do maior mandamento, de colocar Deus como o único primeiro em sua vida e amar a Deus acima de qualquer coisa na vida. Deus é a pessoa mais importante. E tudo na minha vida parte da centralidade da pessoa de Deus. No caso, nós cristãos, da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é, as decisões da minha vida partem da cruz, as escolhas da minha vida partem da cruz, os princípios da minha vida, casamento, tudo na minha vida parte da cruz de Cristo Jesus. Educar filhos assim, infelizmente, o que nós temos visto em grande parte dos filhos dos cristãos é que não tem havido sucesso na educação dessas crianças, adolescentes, jovens, que são filhos de cristãos. Primeiro porque eles faltam, em sua grande maioria, uma experiência do novo nascimento. Os pais muitas vezes acreditam que o fato deles estarem na igreja, participarem do louvor, fazerem parte do teatro, estarem junto, comendo e bebendo com os amigos da igreja, os adolescentes e jovens da igreja, estarem na igreja geograficamente, fisicamente, já é um grande benefício para eles. Quantas vezes eu já vi pais achando que se o seu filho trabalhar na igreja, se o seu filho fizer alguma coisa na igreja, se seu filho se envolver com alguma atividade da igreja, isso vai ser a solução para o seu filho. E eu quero dizer que isso é um ledo engano, irmão. Seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, ou seja lá quem for, de criança a jovem, eles precisam da experiência do novo nascimento. Eles precisam, veja, Daniel já havia tido uma experiência real com Deus desde entre 8 e 12 anos de idade. Deus não era um nome para Daniel. Daniel não era um religioso, como a maioria do povo de Judá era naquele momento. Esses rapazes, esses pré-adolescentes e adolescentes já tinham uma experiência com Deus vívida, de um compromisso. Poderíamos traduzir isso para a vida cristã do novo nascimento. Eles já tinham tido essa experiência com Deus, e quantas vezes a igreja tem negligenciado, e os pais junto, negligenciado a experiência do novo nascimento, esse relacionamento devocional vivo, de oração com Deus, que não existe diariamente. Na maioria desses adolescentes gastam horas, internet, redes sociais, jogos, estão envolvidos com isso, muitos deles também, coisa boa, envolvidos com estudo, mas não estão envolvidos com Deus. Suas vidas são estéreis, Deus é apenas uma história, um nome para eles. Meu amado irmão, essa responsabilidade é sua. Pai, mãe, tio, irmão, avô, avó. A responsabilidade de vocês.
A igreja pode ajudar, o pastor pode apoiar, mas a responsabilidade é sua. Fazer o devocional com seus filhos, ensinar histórias bíblicas, levá-los a aprender a orar, comprometer-se com o reino de Deus. Todos esses elementos são responsabilidade dos pais. A responsabilidade nunca foi, biblicamente falando, nunca foi da igreja ou da comunidade, sempre é uma responsabilidade dos pais. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como Paulo diz a Timóteo, você, Timóteo, foi instruído por sua avó Lóide, por sua mãe Eunice, desde que você era um bebê recém-nascido. Você vem sendo instruído por elas no Evangelho. Aí está o sucesso da vida desses pré-adolescentes, dessas crianças que hoje tão cedo têm contato com a imoralidade por causa da internet, smartphone, enfim, redes sociais. Pesquisas mostram que metade das crianças com 7 anos de idade já viu imoralidade na internet, e com 10, 12 anos de idade, cerca de 80% deles já tiveram contato com imoralidade explícita nas redes sociais, na internet. Então, nós vivemos também num mundo hipersexualizado, num mundo violento, num mundo onde as drogas estão em acesso, todas essas coisas estão em acesso. Estava vendo uma equipe e um médico e uma equipe de médicos falando para o Senado americano sobre essa questão do vício em pornografia, como isso destrói a vida, conduz a outros vícios, enfim, destrói famílias. Também é uma grande abertura para violência intrafamiliar, estupro, N coisas estão envolvidas com esse vício em pornografia, de ficar olhando pornografia na internet, enfim. Eles estavam falando, nós colocamos uma cocaína 70 vezes mais forte dentro das nossas casas e nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos levar os nossos filhos a conhecer a Deus, a amar a Deus, conhecer o Evangelho, a santidade de Deus, a compreender como é maligno essa questão da pornografia, da violência. Precisamos estar com os nossos filhos preparados para tudo isso, como Daniel e seus amigos aos 8 anos de idade. Pastor, mas é cedo demais. Mas como eu acabei de dizer, 50% desses adolescentes já viram imoralidade aos 7 anos de idade. Às vezes nós olhamos, e eu já vi pais fazendo isso, eu não mostrei aquele filme de Jesus crucificado, é muito impactante. Mas seu filho joga vídeos onde ele esfaqueia pessoas através do vídeo, ele atira em pessoas, ele atropela pessoas, e mata dezenas de pessoas, centenas de pessoas em uma hora de jogo. E às vezes a gente diz, não, é muito violento o filme Jesus, mas não é violento o jogo, o filme, enfim, nós precisamos rever. Eu acho que esse livro vai chamar primeiro a nós pais. Esse livro começa falando para a gente, para nós que somos pais, rever os nossos valores, o nosso compromisso no reino de Deus, como estamos envolvidos no reino de Deus, nosso compromisso com o culto, com a palavra de Deus, com a vida devocional. Nós temos que rever a nossa vida, para depois tentar levar os nossos filhos a amar a Deus, a valorizar aquilo que é o reino de Deus, que é a palavra de Deus. Como é que eles vão valorizar aquilo que nós não valorizamos? Como é que eles vão dar importância àquilo que nós não damos importância? Se seu filho ouve você falando mal dos irmãos da igreja, se o seu filho ouve você falando mal do culto, criticando tudo na igreja, como é que você acha que seu filho vai valorizar a igreja, a palavra de Deus, o reino de Deus? Se seu filho estiver gastando horas a fio com redes sociais, jogos, enfim, com um monte de coisa, de uma vida espiritual estéril, onde vez ou outra, talvez uma vez por semana, seu filho te pega de joelho orando,
ou lendo a Bíblia. Como é que você quer que seu filho valorize a palavra de Deus? Então, nós vemos até mesmo pelos nomes que são dados a Daniel e aos seus amigos, como aqui nós temos pais piedosos. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Yahweh, ou Javé, é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahweh é o meu socorro. Veja, juiz, misericórdia, incomparável e auxílio. Ao nome que esses rapazes têm, ao nome que envolve a vida deles, nomes piedosos, famílias piedosas, leva a serem pessoas de caráter quando seus pais não estão presentes. Quando seus pais não estão presentes. Tem uma cantora aí que tem um filho que ele é um transformista, né? Ele se veste de mulher, ela é cantora gospel, e ela dando uma entrevista falando dessa questão da crise que ela está passando na família dela, enfim, ela disse, eu vi essa entrevista, eu achei um absurdo isso, porque ela disse exatamente isso: não se culpe se você não vive o que você prega. Não se culpe, não se cobre se você não vive o que você prega. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, o cristão, e principalmente pastores, líderes, diáconos, eles devem ser marido de uma só mulher, eles devem ter filhos cristãos, no sentido de serem tementes a Deus. Ok? Claro que a salvação depende também daquela pessoa, no sentido de render sua vida a Cristo Jesus dentro da atuação graciosa de Deus. E aí os pais não têm como adentrar essa situação, mas é muito complexo, é muito estranho que o filho de um cristão se torne homossexual, ateu. Calma aí, que evangelho é esse? Como é que seu filho não viu que sua vida é melhor, que o seu caráter, que o seu amor, que a sua conduta não é melhor do que aquilo que o mundo está oferecendo? É estranho demais esse negócio. E a pessoa vai e me diz um negócio desse: olha, não se culpe se você não vive o que você prega. Continue pregando, ainda que você não viva. Quer dizer, a hipocrisia aí está liberada, você pode pregar e não viver, que não tem problema nenhum. Então, é meio estranho. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o pastor, que o líder, ele deve organizar, ele deve ter uma boa família, ele deve ter uma família ajustada, e Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 3, uma pergunta retórica: como ele vai governar a igreja de Deus se a sua família primeiro não é bem governada? Então, Deus não falou para você abrir mão da sua família, ser um mau pai, uma mãe ruim, enfim, pais negligentes por causa da igreja ou por causa do reino de Deus. É justamente o contrário. A sua família respalda a sua vida cristã. Eu sei que existem coisas que os filhos se lançam e vão, e independe dos pais, porque já são adultos, enfim. E é verdade. Mas é de questionar-se que, como o texto sagrado diz em Tito, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, o pastor, o líder, ele tem que ter filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Enfim, esses filhos, o fruto da vida cristã de um pastor, de um diácono, de um líder da igreja, de um cristão, ele deve se refletir na vida dos seus filhos. É por isso que nós estamos tendo tantos casos dentro das igrejas
e de filhos de pessoas que se dizem cristãos e que estão vivendo a maior bagaceira possível, coisas esdrúxulas. Uma coisa é um filho que não teve a experiência do novo nascimento, mas é uma pessoa que está ali, tem princípios, tem valores, tem sua vida acertada, entendeu? Essa é uma coisa. Agora, você tem um filho de um cristão, o cara é um bêbado, é um drogado, é um homossexual, é ladrão, e é um adúltero, uma vida toda escangalhada. Opa, vamos retornar aqui e vamos pensar nisso. Aonde nós falhamos? Aonde nós falhamos? Porque se a Bíblia diz que o filho do cristão deve ser alguém que não é acusado de dissolução, não é insubordinado, opa, temos que rever. Então a Bíblia está exagerando de um lado ou a gente está errando do outro. Alguma coisa aqui não está casando. Esse livro nos chama primeiro a nós pais. Reveja a sua vida, meu amado irmão, reveja seu comportamento, seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, sua vida no reino. Um cristão não é que o cristão vai ter uma família perfeita, um casamento perfeito, os filhos perfeitos. Não existe isso não existe, mas nós temos que rever. E o grande chamado, eu acredito que o texto nos dá aqui, é que nós devemos, como pais, e nós devemos, como igreja, estar observando e apontando e sendo intencionais para que os nossos filhos tenham a experiência do novo nascimento antes dos 10 anos de idade. Isso sempre foi uma prioridade na minha vida, pessoal, familiar, mas também como igreja. Nós estamos aqui no Ministério Infantil, trabalhando, principalmente a minha esposa, que trabalha com essa questão infantil e de pré-adolescentes. O objetivo dela sempre foi, nesses mais de 20 anos de ministério que nós temos, foi não interter, não é ficar pinturinha lá na salinha, não, é pregar o evangelho para essas crianças, é levar essas crianças a experiência do novo nascimento em oração, pela graça de Deus, pelo ensino das Escrituras. Essa intencionalidade é fundamental. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude como pais, como igreja, a levar essas crianças, esses pré-adolescentes, a uma experiência do novo nascimento. Que nós possamos rever isso. Eu acredito que esse livro começa conosco, com nós pais, com essa estrutura familiar, porque esses rapazes, se eles tiveram sucesso na Babilônia, numa situação tão cruel e difícil que eles viveram, havia uma base muito sólida, muito poderosa, que estava aí por trás deles, e que eles tiveram por esses primeiros 10 anos de vida algo extraordinário, que realmente valeu por toda a vida deles. Que nós possamos da mesma maneira, como pais, principalmente, e também no apoio da igreja, investir na vida dos nossos filhos, netos, sobrinhas, crianças da igreja, o máximo, e das nossas famílias o máximo, para que possam ter essa base sólida, independentemente se estivermos perto deles ou não, eles possam fazer as escolhas certas para a glória de Deus e entender que a vida tem como sentido máximo a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te fortaleça a todos nós nesse grande desafio de educar filhos para a glória de Deus.